Bom dia! Bem-vindas à Terapia pela Palavra. Vamos falar sobre dons, sobre a vida acontecendo? Vamos entrando, falar sobre essa pergunta. Qual é o seu dom? Será que você sabe qual é o seu dom? Será que você tem noção? Lari de Melo, Lari, é isso? Bem-vinda, bom dia! Vamos seguir aqui o nosso estudo no livro de Êxodo e vamos falar hoje sobre dons. Vamos falar sobre o quanto tudo que a gente precisa simplesmente está dentro de nós. Isso não é uma utopia, não é uma mentira, é a mais pura verdade. E eu vou te explicar como é que isso acontece, o que é que faz com que o que você precisa já esteja dentro de você. Na live passada, nós falamos dentro do livro de Êxodo sobre Deus trazendo as instruções para Moisés, do que era necessário fazer, de como seguir, de como viver, né? De como levar a vida ali dentro de uma forma o mais organizada possível, né? Porque tava tudo uma bagunça, todo mundo ia atrás de Moisés o tempo todo, para tudo. E aí Deus deu algumas orientações, certo? E aí, o que acontece? Ele segue com as orientações, porque ele nos orienta em absolutamente tudo. Ele nos orienta em ações, em ambientes, em tudo que é importante e necessário para nós, certo? E aí ele orienta o povo quanto ao lugar. A gente terminou a live passada falando que Deus falou assim para Moisés: diga aos israelitas que separem ofertas para mim. E eu falei que a oferta hoje é você, certo? A oferta hoje é você, é a sua vida, é o que você tem de melhor para entregar. Então é o seu tempo. É aquilo que você tem de mais precioso. Kiosk Kids, bom dia! Então nós falamos que a oferta hoje é você. A oferta é a sua vida, é o seu tempo, é tudo aquilo que você precisa entregar e que você precisa colocar mesmo no altar de Deus, para que você aprenda a lidar com as suas coisas aí. Josi, bom dia. Amélia, bom dia. Venham chegando, meninas. Vamos falar hoje sobre dons. Você sabe qual é o seu dom? Às vezes a gente passa a vida correndo atrás de coisas que a gente nem sabe direito se a gente quer ou se a gente tem aptidão para aquilo. Às vezes passamos anos da nossa vida trabalhando em algo porque é necessário, porque traz o nosso sustento, mas não é aquilo que a gente gosta, não é aquilo que movimenta a nossa alma. E aí a pergunta de hoje é: qual é o seu dom? Natália, bom dia, bem-vinda. Qual é o seu dom? O que você sabe fazer de melhor? E você vai entender aqui no livro de Êxodo, no capítulo que eu vou ler hoje para você, que Deus, ele nos capacita, ele nos dá direcionamento, nos dá ordem, mas já nos capacita. E tudo isso está dentro de nós. Vamos falar do aparelho psíquico e de tudo que você precisa entender, da forma como as coisas acontecem aí dentro de você, para você acessar o seu dom, acessar aquilo que é seu, que é para você exercer em favor da tua vida, em favor da expansão do reino de Deus, porque a gente precisa ter propósito na vida, certo? E aí o que acontece? Em Êxodo a gente então fala que ele pede ofertas, e a oferta eu disse que é você, a oferta sou eu, a oferta é a nossa vida. E aí Deus dá as instruções para Moisés de qual é o lugar, de como é o lugar em que ele vai receber essas ofertas, em que o povo vai cultuá-lo ali naquele deserto. Então ele fala do lugar e de todos os itens do lugar, e ele vai dando instruções precisas, minuciosas, gente. Ele fala então, olha, da arca, a mesa, o candelabro, ele começa inclusive pelos itens e depois ele vai para o lugar, né? Então ele fala a arca, a mesa, o candelabro, aí ele fala a habitação, que é o lugar onde tudo isso vai ser colocado. E ele vai dando as instruções desse lugar e desses itens com precisão, com detalhe.
E eu imagino, aí eu quero trazer para você, a gente já vai chegar lá, tá, gente? Tô construindo aqui a casinha para chegar no teto da casa, para você entender do que eu tô falando. Ele vai falando, ele vai dando essas instruções. Eu imagino Moisés ali, tomando nota das instruções e pensando: meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Mas eu não sei fazer a arca, fazer uma arca de madeira de acácia, medindo 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura. Era nesse nível de detalhe. Eu não vou ler tudo para você, porque a gente não tem esse tempo aqui, mas depois você lê aí, a partir do capítulo 25 até o capítulo 31 de Êxodo. A gente vai falar hoje sobre o 31. Então, no final do 30, ele termina, né, as instruções. E aí ele começa sobre como é que isso vai ser feito, tá? Então, até o capítulo 30 completo, você vê o que é, quais são os itens. E aí ele fala da habitação, do altar, da bacia que vai ser utilizada naquele altar, o colete, o peitoral, o manto, o turbante, a túnica, os calções, a consagração dos sacerdotes. Ou seja, ele fala do lugar, dos itens do lugar, da vestimenta dos sacerdotes para aquele lugar e de que forma tudo aquilo vai acontecer. Ele dá instruções precisas para Moisés. E aí eu imagino Moisés lá quebrando a cabeça, né? Nossa, como que eu vou fazer isso? Mas aí entra a mensagem que eu quero deixar para você de qual é o seu dom. Deus dá todas essas instruções para Moisés. E aí olha que coisa maravilhosa o que ele fala no capítulo 31. Ele fala assim: Moisés, eu mesmo escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi com o Espírito de Deus. Dei a ele capacidade, habilidade e conhecimento para criar peças em ouro, prata e bronze, para cortar e montar pedras preciosas e para entalhar madeira. Fiz dele um especialista. Ou seja, ele disse o que fazer, ele disse como fazer e ele disse quem faria. Eu capacitei Moisés, eu mesmo escolhi, coloquei nele os dons necessários, todo o talento, toda a capacidade, a habilidade para fazer o que eu pedi para você, para esse lugar. E aí ele ainda segue, ó. Também capacitei a Oliabe, filho de Azimaque, da tribo de Dan, para trabalhar com ele. Dei capacidade a todos os que têm aptidão para o trabalho artístico, para fazerem todas as coisas que te ordenei. E aí, Deus, ele é detalhista, gente, ele é cirúrgico, ele não deixa a gente confuso. Se tem confusão aí na sua vida, você pode entender de uma coisa, não vem de Deus. Porque ele fala assim, ó, dei a eles aptidão para o trabalho artístico, para fazer todas as coisas que tem ordenado. A tenda do encontro, a arca da aliança com a tampa da expiação, todos os acessórios da tenda, a mesa e seus acessórios, o candelabro puro e seus acessórios, o altar do incenso, o altar das ofertas queimadas e seus acessórios, a bacia e sua base, as vestimentas adequadas, as vestimentas sagradas para Arão, o sacerdote, e seus filhos com deveres sacerdotais, o óleo da unção, o incenso aromático para o lugar santo. Eles farão todas essas coisas conforme tenho ordenado a você. Esse primeiro parágrafo aqui do capítulo 31, o capítulo 31 dos versos de 1 a 11, eu fiz questão de ler para você na íntegra, para você saber que Deus é detalhista. Quando ele manda você fazer uma coisa, ele te dá capacidade no detalhe para fazer o que tem que ser feito. Então ele descreveu aqui para Moisés tudo e ele colocou a arca e seus acessórios, não sei o que, e seus acessórios, a roupa sacerdotal, a roupa sagrada, o incenso, o aroma, o nananã. Ele foi dando todos os detalhes, ele não deu assim um en passant no negócio, não. Ele falou detalhadamente o que era para fazer,
como era para fazer, capacitou as pessoas para fazerem e falou para Moisés: eu nomeei fulano, ciclano, beltrano, não sei mais quem, não sei mais quem, não sei mais quem, todos eles com capacidade para fazerem o que eu te ordenei, que são... Ele foi falando tudo que ele ordenou para Moisés ter a certeza de que ele não esqueceu de nada. Ele capacitou as pessoas para fazerem tudo. E aí, eu quero chegar na mensagem que eu quero deixar para você hoje. Você é única. Você tem capacidades que Deus deu para você. Unicamente para você, ainda que você faça o mesmo que a colega do lado. Vamos supor, você é manicure, vai. Você é manicure e você tem o dom ali para fazer aquela unha perfeita, para manusear. Mas aqui do meu lado tem a fulana que também e que também faz isso e tal. Não precisa se intimidar, porque do jeito que você faz, só você faz. Entende? Eu sou psicanalista e eu tô aqui, eu falo com vocês, eu faço os meus atendimentos, tal, e tem milhares de outras psicanalistas. Mas do jeito que eu faço, só eu faço. Do jeito que você faz o bolo aí na sua casa, só você faz. Quer ver um exemplo? Às vezes você come na casa de alguém, ou mesmo a sua mãe faz alguma coisa tão legal, tão gostosa, você fala: me dá a receita. A pessoa dá a receita, você segue ali, tintim por tintim. Aí você vai comer naquela expectativa e... não tá igual. Poxa, não tá igual. Quem aqui já passou por isso? Gente, nunca vai ficar igual. Porque do jeito que uma pessoa faz algo, só ela faz aquele algo. O outro pode fazer a mesma coisa, usando os mesmos materiais, tendo as mesmas aptidões, inclusive. Mas o jeitinho é de cada um. O dom é seu e ninguém tira. E aí, coraçãozinho chegando aqui. Então tem gente se conectando com isso. E aí eu te pergunto, qual é o seu dom? E aí você me fala: Priscila, eu nem sei. Eu nem sei qual é o meu dom. Então, eu vou dar uma dica para você, trazendo um exemplo do que aconteceu comigo para eu encontrar o meu dom. A vida inteira eu gostei muito de conversar e de ouvir pessoas. E mais, né? De falar o que eu pensava a respeito, tal. E quando a gente é imatura, a gente fala até quando ninguém pede, né? A pessoa não pede opinião, às vezes a pessoa só vem para desabafar e você tá lá, falando. Aí... os conhecimentos vão chegando, a maturidade vai chegando e você aprende a dosar, certo? Porém, eu sempre gostei. E eu sempre ouvi assim, as pessoas falando: dá uma paz quando eu converso com você. E eu não entendia muito daquilo. Eu pensava: é porque a pessoa falou, desabafou, pôs pra fora e beleza, né? E é isso, foi comigo, podia ter sido com a porta, com a árvore. A pessoa pôs pra fora e ficou bem. Mas aí eu fui entendendo que realmente tinha um gosto naquilo para mim, um gosto especial naquilo. Tinha algo diferente para mim em fazer aquilo. Até que chegou um momento em que eu estava trabalhando numa empresa muito problemática, na área de gerência do departamento pessoal, que é um departamento muito delicado, que trabalha com a folha de pagamento, com todos os custos e tal. A Natália falando: eu amo conversar e aconselhar. Ajudar. É isso, Natália. A gente tem que olhar o que a gente gosta e o que movimenta a nossa alma. E aí a gente chega no nosso dom. E aí nesse tempo, então eu fui nessa empresa e era muito problemático. E nessa época eu escrevia uma coluna para a igreja que eu frequentava, para o site da igreja, que se chamava Palavra do Dia. Então eu escrevia para o site da igreja. Mas aí o que eu comecei a fazer? Pegar aquele texto que eu escrevi e mandar para minha lista de e-mails. E aí o que eu fiz? Eu era gerente da área de departamento pessoal. E eu via que ali estava um negócio muito ruim, muito atribulado. Eu tinha acabado de chegar ali, mas era um ambiente tão opressivo, tão estranho. As pessoas eram tão presas mesmo, sabe? Em regras infundadas, em coisas assim, enfim. E aí eu falei: quer saber? Eu vou mandar um pouco disso aqui para esse povo aqui, para ver se toca o coração de alguém. E aí eu peguei a minha equipe... fiz uma lista de transmissão para minha equipe de trabalho e todas as manhãs eu mandava para eles a palavra do dia. E eles começaram a me responder por e-mail e a gente ficava todo mundo na mesma sala. E eles começaram a me responder por e-mail.
e começaram a se abrir comigo por e-mail. E aí, dependendo do assunto, eu falava, você quer vir aqui na minha mesa? Vem aqui, a gente conversa um pouco, se você não se importar, pode vir. E o que aconteceu, gente? Levei até bronca por causa disso, do gerente geral. Eu sentada na minha mesa e eu levei uma Bíblia. E eu deixava a Bíblia guardada lá na minha gavetinha. Aí o povo vinha. Aí a hora que eu chamava, eu já entrava em oração, né? Já falava, oh meu Deus, porque eu não tinha capacitação, né? Assim, teórica. Imagina, eu nem estudava psicanálise, eu era da área de RH, eu não tinha capacitação para fazer aquilo. Eu ia mesmo assim, pela fé, pela direção de Deus, assim, porque eu achava que a pessoa estava oprimida ali, precisando de alguma coisa. E aí as pessoas vinham e eu falava, então, o que está acontecendo? Aí a pessoa falava tal, e às vezes era coisa de trabalho, mas começou a virar um negócio que raramente era de trabalho, era coisas da vida pessoal delas, que elas vinham e abriam comigo, de forma muito sincera e muito na confiança, porque eu era chefe delas. E tinham coisas que elas me contavam que eu poderia, inclusive, levar ali, né, pro profissional entender, nossa, essa pessoa não dá pra ficar com essa pessoa aqui na equipe, tá tão atrapalhada desse jeito e tal. Mas, obviamente, que eu não fiz isso. Eu olhava aquilo e eu ajudava de alguma forma. Fernanda, bom dia, bem-vinda. E eu ajudava de alguma forma. E aí o que começou a acontecer? Elas vinham e aí a gente conversava, a pessoa se aliviava um pouco e no finalzinho eu pegava a Bíblia e falava, ó, então, ó, mas pensa nisso aqui, ó. Eu abria, lia ali, tal, porque a ideia era evangelizar lá no meu trabalho. Essa era a ideia, né? Eu não estava trabalhando ali, eu nem tinha conhecimentos para isso, né? Psicanalíticos, nem nada. Então eu lia ali um versículo para a pessoa, tá? E a pessoa, ai, fiquei bem. Aí voltava e depois mandava e-mail, ai, fiquei tão bem, não sei o quê. E um foi falando pro outro. Porque nós éramos da mesma equipe, tinha mais de 30 pessoas. E um foi falando pro outro. E aí, quando eu vi, gente, era o tempo inteiro gente na minha mesa. E aí, obviamente, que o nosso chefe, o gerente geral de RH, veio e falou, Priscila, o que é isso? Você é gerente, você não é conselheira do povo, você não é, sei lá, eu o que ali, o que tá acontecendo? Eu falei, não, eu entendo, saiu um pouquinho de controle, mas eu vou organizar melhor isso daqui, mas eu não vou deixar de fazer isso, eu falei pra ele, eu não vou deixar de fazer isso, porque isso inclusive tá resultando em um melhor desempenho no trabalho, porque as pessoas estão ficando melhores, elas estão desempenhando melhor, elas estão errando menos. Era tanto erro naquela folha de pagamento, nossa, era uma confusão. Falei, não, tá resultando em melhores desempenhos no nosso trabalho. Então, uma pessoa com a emoção equilibrada, uma pessoa bem de coração e tudo, ela vai estar com a cabeça aqui focada no que ela tem que fazer. E mais, gente, sabe o que eu percebi? As pessoas ficavam tão gratas, elas ficavam se sentindo tão bem com aquilo, que elas se esforçavam para trabalhar legal, para dar o melhor delas. Afinal, eu era chefe delas. Eu respondia pelo departamento. Então dava uma impressão assim, não que eu fizesse para isso, tanto que eu comecei, eu nem sabia a proporção que isso ia tomar, mas depois eu fui percebendo que o fato de eu dar atenção para elas fazia com que elas se sentissem com vontade, se sentissem movidas a fazer um trabalho legal, porque aquilo retribuía para mim o que eu fazia para elas, porque eu respondia por aquele departamento. E os anos se passaram, e aquilo eu saí de lá, fui para outros projetos, tal, e sempre isso acontecendo, sempre no banheiro, com a moça lá, limpando o banheiro. Teve um dia eu entrei, ela tava chorando, o que tá acontecendo? Ai, sentei com ela, fiquei lá, sei lá eu quanto tempo conversando. E não é assim, gente, eu não tô contando isso para vocês, para dizer, nossa, como ela é boa. Não é nada disso, não é nada disso. Porque nós temos dentro de nós o lado bom e o lado ruim. E dependendo do que a gente alimenta, a gente é nada. Tirar Jesus da gente não sobra nada. Então, eu fazia aquilo porque realmente eu me sentia movida a fazer aquilo. Eu sentia que era aquilo que eu tinha que fazer. E aí vem a questão do dom. Aí eu comecei a olhar para aquilo com outro olhar. E aí eu fui entendendo que algumas coisas que eu vivia na minha vida, algumas coisas que eu experienciava ali, eu podia usar e ajudar outras pessoas, e as coisas foram acontecendo, e eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa, eu só não sabia o quê, e foi indo. Enfim, gente, resultou no que está acontecendo hoje. E aí eu quero deixar essa dica para você olhar para dentro de você e pensar assim, olha, prestar atenção, o que eu faço
que eu faço assim de forma natural. Sabe aquela coisa que a gente fala, nossa, tal coisa eu faço de olhos até fechados. Sabe aquele negócio que você faz de forma natural, que simplesmente vem de dentro de você? Você executa, não tem esforço para aquilo. Não é custoso para você. Não é pesado para você. Você faz, flui, sai. Aí pode estar o seu dom. Sabe? Quando você olha para você e tudo em você te move para fazer determinadas coisas, aí está o seu dom. E o erro que a gente comete é de ficar olhando para o outro, para a vida do outro, para como o outro acontece, para como o outro flui na vida dele e querer copiar o outro. O dom do outro não é o seu. E ainda que os dons sejam parecidos, ele tem o jeito dele de fazer o dom dele acontecer. E você tem o seu jeito. Então é você olhar para você e ver o que você faz naturalmente sem esforços e de que forma você faz. Como você flui, como você alcança os seus resultados, como você toca as pessoas, como você, a sua alma é tocada a partir do que você faz. Aí está o seu dom. E isso você não precisa fazer por merecer, você não precisa pagar, você não precisa nada. Isso é seu. É derramado em você. E falando de aparelho psíquico, então, é derramado em você. Primeiramente, vamos falar do espiritual. Deus já te criou do jeitinho que você é, com seus dons e talentos. Já veio para você. De graça e pela graça. Pela misericórdia dele. Então, você já nasceu com as suas aptidões aí. E além disso, tem aí no seu inconsciente, que nós chamamos de inconsciente arcaico, que é o que vem dos seus antepassados, ele já vem carregado de memórias emocionais e também de dons. Tudo o que o seu sistema familiar já viveu é entregue a você. Você recebe. Existem memórias emocionais em você. E aí, nessas memórias emocionais, a gente só pensa no que é de ruim, né? Nossa, tem tal coisa, repetição de padrão, eu quero quebrar a repetição de padrão, né? Mas tem repetições boas. Tem coisas boas em você. Tem coisas boas dos seus antepassados. Tem coisas boas aí no seu inconsciente. Não é só o porão, o lixo do porão mental, como dizem. Não é. No seu inconsciente tem coisas muito boas que você pode acessar, desde que você tenha as ferramentas certas para acessar. E ao acessar, você encontra quais são as suas aptidões, quais são os seus dons e talentos, o que você tem facilidade para fazer, o que você faz assim, ó, de forma natural, sem esforços. Aí está o seu dom. Jéssica, bom dia, bem-vinda. Estamos terminando, mas a live vai ficar gravada, viu? Então é isso, gente. Existem os dons derramados em você pelo Espírito Santo de Deus. E existem os dons que você recebe por memória emocional de todo o seu sistema familiar. Então, dentro de você tem muita informação boa para você usar. E quando a gente fala de inconsciente, todo mundo só pensa no lado ruim do inconsciente. Ah, e lá estão meus traumas, estão as memórias que eu não quero acessar, está tudo que é ruim para mim. Não é só isso. No seu inconsciente também tem memórias boas. Também tem o inconsciente arcaico ali, traz tudo dos seus antepassados, de bom e de ruim. Então, para que focar só no que de ruim tem lá? Vamos focar no que de bom tem lá. Sabe? Tem um filme... Nossa, esqueci o nome agora, um desenhinho. Esqueci agora, gente. Depois eu tento lembrar para vocês. Mas é um desenho que fala de um menino que ele suprime o dom musical dele por conta da família dele. E aí, num determinado momento, ele se percebe tocando sozinho, assim. Todo empolgado lá com o violão, tocando e cantando. Daí ele se assusta. Porque ele nem sabia que ele tocava e cantava. Aí ele se assusta. E vai atrás. Aí ele entende que o dom dele foi suprimido, foi abafado por conta de uma questão lá da família dele, que não queria se conectar com a música. Mas não importa, estava nele, era dele. Deus já tinha dado para ele. Todas as pessoas
pessoas da família dele que vieram antes tinham esses dons musicais e ele recebeu isso. E nada ia mudar isso, estava nele, era dele. Entende? Então o que é seu, gente, ninguém tira. Pode acontecer o que for, o que é seu e ninguém tira. E é isso que eu quero deixar para você hoje. Deus, ele te dá o que você tem que fazer, como fazer e te ensina. Se é seu dom, você vai lá e faz. E se não, se você precisa de outras pessoas para pegarem na sua mão aí e fazerem com você, terminando, mas vai ficar gravada a live, tá, gente?